Olá, meu nome é Andreia, eu sou aluna do mestrado da Universidade São Judas Tadeu, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu submeti meu artigo ao terceiro simpósio sobre a cidade, paisagem e natureza, com eixo temático Urbanismo Sustentável e Resiliência Urbana. Tenho como trabalho os ensinamentos da Covid-19 para projetos mais saudáveis em creches do Pró-Infância. A minha orientadora é a professora Isabel Brunito. Esse estudo, ele vai corresponder aí às demandas projetuais trazidas durante a pandemia do Covid-19 acerca dos espaços escolares infantis, a fim de contribuir para a compreensão da estrutura física, do conforto e segurança dos ambientes, enquanto elementos ativos do processo educacional durante condições especiais de uso trazidos pela pandemia. E aí a gente traz como uma dessas reflexões do estudo a flexibilidade do ambiente habitado, a necessidade que esse ambiente habitado, e principalmente da educação infantil, ele possa ser flexível, a salubridade e ventilação, a necessidade que esses espaços precisam ter uma ventilação natural, né, que ele possa trazer aí uma segurança em termos de saúde para os seus usuários. A higiene, que foi uma das demandas trazidas pelo Covid, mas já existia essa demanda. O dimensionamento, onde nós vamos ver que as salas de aula hoje, se realmente elas se adequam a essas demandas trazidas pela pandemia, na questão até mesmo de espaço, de como é que essas salas, na verdade, elas vão funcionar com as cadeiras, com toda a estrutura que já existe. E os fluxos do espaço, né? De que forma que esses espaços estão realmente bem localizados, bem projetados, diante dessa demanda que o Covid trouxe. As escolas, né, foram os últimos espaços a serem liberados ao uso parcial ou total no retorno da pandemia. E aí esse retorno, né, foi muito questionado por toda a sociedade, mas também por vários órgãos, até mesmo de saúde, a questão da adequação das escolas dentro das possibilidades dos espaços existentes. Muitas escolas tiveram que se adequar para poder receber essas crianças, né? E essa adequação, muitas vezes ela ficou no campo da disponibilização de materiais como álcool em gel, né, a questão do distanciamento social, mas que a sua estrutura física, poucas tiveram a oportunidade de mudar. E aí a gente traz que a arquitetura é dinâmica e ela precisa refletir essas necessidades e exigências do momento. Então, a área de arquitetura precisa estar atenta exatamente a todas essas demandas, que algumas já existiam, né, antes mesmo do Covid, e que o Covid deixou aí tão evidente, tá? Que é exatamente analisar e ver o que é que o momento atual demanda em termos de projeto. E aí a gente traz como foco o estudo de uma creche que ela está localizada na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. E essa creche, ela foi escolhida por quê? Primeiro, porque ela é uma creche municipal, tá? Então, o foco era exatamente que ela fosse do município. E ela é também do programa Pró Infância, que é um programa do governo federal, que eu vou falar mais adiante, mas que, ao longo da jornada e a permanência da criança, e ao encontro intenso das crianças entre os seus cuidadores, né, elas tinham possibilidades de brincar, elas tinham possibilidade de trocar ah, brinquedos, fazer uso de equipamentos que eram comuns, mobiliário, espaço para refeição, espaço para higiene e repouso. E a escolha dessa creche, né, dessa unidade municipal de saúde infantil, que é nomeado como professora Júlia Maria de Almeida Oliveira, em Lagarto, se deu devido à quantidade de alunos que frequentam a creche em tempo integral e ao seu pleno funcionamento, pois algumas creches, durante a pandemia, paralisaram as suas atividades por não ter aí uma estrutura adequada para receber os alunos.
O local também ele é de fácil acesso para o estudo proposto, pois eu resido aqui no estado de Sergipe, na cidade de Lagarto, pois fica em um bairro muito próximo aí do centro da cidade, onde o fluxo de transporte é constante, perdão, onde o fluxo de transporte é constante aí, e ela está inserida dentro do centro da cidade, né, onde a gente tem várias demandas. Os objetivos, né, que foram trabalhados exatamente nessa proposta, temos como objetivo geral, que é avaliar um projeto tipo C, uma escola de educação infantil do Programa Nacional e reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil, o Proinfância, quanto ao atendimento das necessidades arquitetônicas no pós-pandemia, por meio de um estudo de caso na cidade de Lagarto, em Sergipe. E aí a gente tem como objetivos específicos, que é realizar uma avaliação pós-ocupação na creche professora Júlia Maria de Almeida Oliveira, e levantar e sistematizar aí uma metodologia para identificar os requisitos do projeto de arquitetura escolar para a educação infantil aí no pós-pandemia. Temos como uma metodologia desse estudo, né, além do estudo de conceitos científicos, que é relacionado a essa problemática, também iremos aqui abordar o diagnóstico qualitativo relacionado aí aos temas estudados, que vamos iniciar pela avaliação pós-ocupação, que tem como instrumentos o quê? A análise walkthrough, o estudo de recomendações e a análise técnica feita pelo pesquisador. O Proinfância, né, como eu mencionei anteriormente, é um programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar de educação infantil, também conhecido como Proinfância, caracterizando-se como uma política pública de educação infantil. Ela foi criada em 2007 e ela tem uma abrangência nacional. Os recursos que é utilizado é o do governo federal e é direcionado aos municípios. Essas escolas do Proinfância, que é disponibilizada também para conhecimento público através do site do FNDE, ela vai atender essas escolas, a creche, para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, sendo a creche 1 até 11 meses, a creche 2 de 1 ano até 1 ano e 11 meses, a creche 3 de 2 anos até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses. Toda essa faixa etária dentro da sua proposta de tipologia de cada projeto. Aqui é o projeto tipo 1, tá? Que está também lá disponível no site do FNDE, todos os projetos. E aqui eu trago o estudo, né, da planta baixa. A gente consegue ver aí uma setorização desse projeto, que é o projeto tipo 1, que tem uma capacidade aí para atender 376 crianças em 2 turnos, o matutino e o vespertino, ou 188 crianças no período integral. Foi considerada como ideal a implantação das escolas do tipo 1 em um terreno retangular, medindo aí 40 por 70, de dimensões aí e declividade máxima de 3%. Conforme a figura mostra aí, né, a gente vai ver que essa área verde são os ambientes de aprendizagem, em azul são os ambientes administrativos, e em vermelho a gente vê os ambientes de serviço e banheiro coletivo. Aqui já é o tipo 2, tá? Que a gente também vê a mesma leitura em termos de setorização, né? A gente consegue ver aí pela imagem que a figura 5 mostra também os ambientes de aprendizagem, que está marcado pela cor verde, em azul os ambientes administrativos e em vermelho também os ambientes de serviços e banheiros coletivos. Né? Esse estudo dessa setorização repete por todos os projetos, mas a gente consegue ver aqui no tipo 2, por exemplo, que foi considerado como ideal
a implantação das escolas, também em terreno retangular, só que medindo 45 de largura por 35 de profundidade, com a mesma declividade também de 3%. Já o tipo B, né, a gente vê aqui o modelo, né, produzido em planta baixa da escola infantil, a qual atende 120 alunos, em período igual ou integral, 240 alunos, e se for aí, no caso, para 2 turnos. Tem uma área aí de 1.323,58 metros quadrados. O terreno que é exigido é de 40 por 70, e aí ele vai também dar as dimensões mínimas aí também a questão da área. E uma particularidade desses projetos do Proinfância, como é do governo federal, eles estão disponibilizados para todos os municípios, todas as pessoas têm acesso através do site, como eu informei. Lá tem todos os projetos arquitetônicos, projetos estruturais, projetos elétricos, hidráulicos, inclusive já com registro de responsabilidade técnica, orçamento e demais documentos, todos disponíveis também no site do FNDE. E aqui é o tipo C, tá? Que é de uma escola infantil, também financiada através do FNDE, que constitui-se aí um programa também do Proinfância, que possui uma capacidade de atendimento integral aí de 60 crianças, ou até 120 em turno aí parcial, matutino e vespertino, que vai atender aqui uma faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, conforme também eu mostrei anteriormente, né, esse fluxograma, a gente vai ver que os ambientes que estão aqui, né, em amarelo, eles são ambientes de aprendizagem, em azul, os ambientes administrativos, e em vermelho, os ambientes de serviços e coletivos, e serviços coletivos. A gente também tem os projetos de ampliações do tipo B e do tipo C. Então, são projetos que, caso o município tenha necessidade de ampliação, também tem a disponibilidade no site do FNDE para atender aí a demanda dos municípios. E como nossa proposta de estudo no artigo foi também trazer um pouco do que é essas escolas saudáveis, né? Dentro do espaço do Proinfância, então a gente vai trazer pontos aqui que fala exatamente dessa escola saudável. Então, a gente tem aqui, a arquitetura cabe garantir a qualidade dos espaços escolares mais saudáveis e atender às necessidades geradas pelo momento da pandemia, além de repensar o futuro dos ambientes escolares. Então, eu trago aqui esse ponto que foi com base exatamente no Manual Técnico do IAB, que fala exatamente das escolas saudáveis, que a arquitetura precisa pensar nesses espaços, né? Como é que a gente vai tornar esse espaço saudável agora, nesse pós-Covid, para essas escolas? Então, nesse momento, a gente tem uma oportunidade de discutir o rumo que se quer dar à infraestrutura escolar, uma vez que a pandemia do Covid-19 evidenciou aí problemas já existentes, né, que era salas de aula fechada, pátios externos mal aproveitados. E a possibilidade aí de repensar ambientes que irá construir para uma melhoria aí da qualidade desses espaços e também para prevenir futuras doenças. E aí, segundo exatamente esse manual técnico que eu trago aqui, a escola saudável é aquela que promove o bem-estar de quem faz uso do espaço e que atende os requisitos de conforto ambiental, proporcionando espaços bem ventilados, iluminados e com qualidade acústica. E traz também aqui um estudo que é interessante, que é exatamente pensar a iluminação, pensar a ventilação desses espaços, de que forma que essas salas de aula, esses espaços de educação infantil, como é que ele realmente traz a sua proposta de desempenho, que é o quê? Ter realmente um espaço que traga um conforto ambiental, um conforto de iluminação, traga a questão da saúde desse aluno, dessa criança que faz uso dessa sala.
E aí eu trago o objeto de estudo, que é a Unidade Municipal de Escola Infantil Professora Maria Júlia de Almeida Oliveira, que está localizada na Rua Carmelita Maria de Jesus, no loteamento Mesquita, no bairro São José, na cidade de Lagarto, Sergipe, que é onde eu resido. A unidade foi construída no ano de 2015 e é um projeto do Proinfância para atender a demanda local que existia aqui na cidade. E a Unidade Municipal de Educação funciona em horário integral, com 91 alunos na creche e 95 na pré-escola. Né? Nela trabalham 21 profissionais, incluindo professores, coordenação e demais funcionários, e outras áreas aí como cozinha, limpeza e segurança. Então, eu trago aí fotos também de alguns ambientes externos da creche, que é um projeto tipo C do Proinfância. Aqui eu já trago algumas imagens internas mostrando alguns espaços, né? Sala de aula, berçário, né? Sala multiuso, que faz parte da creche, né? E que a gente vê exatamente como é que essas crianças fazem uso desses espaços, né? De que forma que esse espaço também está trazendo a salubridade, está trazendo conforto, né? Para essas crianças que fazem uso desses espaços. E aí a gente pôde ver na visita a essa creche que tinha muitos espaços mal aproveitados, muitos espaços que estavam ociosos, que eu vou falar lá na ficha que a gente fez a avaliação, tá? Com a metodologia exatamente do walkthrough, a gente conseguiu perceber exatamente que tinha alguns espaços que estavam mal utilizados e que precisava ser melhor repensado. E aí a gente traz exatamente como resultado essas fichas, como eu estou mencionando aqui, que aí ela vai mostrar, né, como esses espaços, né, precisam ser melhor utilizados para poder fazer uso da ventilação natural, para evitar as doenças. A gente pode ver também que o parquinho e a área de jardim são pouco explorados, então a gente teve como resultado exatamente essa constatação, tá? Que esses espaços eram pouco explorados, que as salas também não são utilizadas adequadamente, e que também, né, o projeto padrão do Proinfância, que atendia em partes às necessidades trazidas pela pandemia do Covid, em projeto constava a orientação através de layout dos equipamentos para o parquinho, mas o problema está na execução dessa diretriz. Então, que o projeto orientava, mas na hora da execução havia alguns problemas. E aqui a gente tem algumas fichas, né? Eu trouxe três, uma delas é sobre o parquinho e o jardim, que aí tem uma área de 65 metros quadrados, no caso, o parquinho. Já o jardim a gente tem uma área maior, que a gente vai ver que são espaços que não estão sendo utilizados, e como uma das orientações exatamente do retorno das aulas pós-Covid é que as crianças façam uso de espaços abertos, até mesmo por questão da saúde, né? Porque são espaços que são bem ventilados, a questão do distanciamento, que foi tanto modificada durante o processo, né, do retorno às aulas. Então, é uma das recomendações no retorno das aulas e que lá a gente não viu o uso. Então, já foi um resultado que a gente encontrou aí desses dois espaços. Já a ficha 2, a gente vai ver aqui a creche 1 e o repouso fraldário. Foi exatamente assim que a gente encontrou os berços, um colado no outro, que também não é uma recomendação do retorno, né, das aulas no pós-pandemia, precisa ter os afastamentos, e que eles faziam uso do ar-condicionado, que também é uma proibição aí para o retorno das aulas no pós-Covid, por questões até mesmo de contaminação do espaço e doenças respiratórias. A gente pode ver aqui à direita que o projeto traz um layout, né, sugerido, mas que na prática não acontece. A ficha 3, para finalizar, é do ambiente da pré-escola, aonde a gente também vê várias aberturas, várias janelas com cortinas de blackout. Então, a gente vê que existem as janelas, a ventilação é cruzada, mas a incidência de insolação aí causa um desconforto.
e acaba que as janelas, no seu uso no dia a dia, ficam fechadas. Então, como é que esse ar vai circular? Como é que vai conseguir ter o fluxo de ventilação necessário? E aí a gente traz exatamente como conclusão é que o estudo registrou que as áreas e algumas salas não estão sendo utilizadas da forma que foi projetada, o que traz um questionamento aí do projeto padronizado e a realidade aí do pós-pandemia, né, que o projeto padronizado do Pró-Infância divergem aí das realidades local. E aí a gente finaliza, né, com o desejo e esperança de que esse estudo possa contribuir aí no campo da educação infantil. Já destaco a relevância da continuidade dessa pesquisa, pois, diante de toda a realidade apresentada, ela se torna imprescindível falarmos sobre as demandas projetuais trazidas pelo Covid-19 e como pode ser melhorado aí o projeto padrão do Pró-Infância. Aqui trago as referências estudadas, né, até o momento, e muito obrigada.